Bom, são multifatores. Em primeiro lugar, o mais estruturante, que é a herança cultural do país e econômica, né? A formação de uma elite que ainda secundariza o papel da cultura e especialmente da leitura e a qualidade para melhorar as profissões a partir da cultura do livro, do hábito, na formação da criança, do jovem, do adulto e até do idoso, né, de uma mídia permanente, daquilo que eu chamo de uma antropotécnica, portanto, de uma formação para o melhoramento da condição da existência de cada sujeito, né? Quanto mais treinamos e repetimos o hábito da leitura, mais cognição, mais ampliação nós temos da imaginação, portanto, da compreensão do mundo, né? E a capacidade de pensar os fenômenos com a lateralidade maior neste olhar. Então, a herança escravocrata, especialmente de uma elite que cindiu ao país entre aqueles que tinham acesso a uma cultura mais ilustrada e da leitura e aqueles que não tinham e, portanto, foram os escravos e que depois traduziram nos analfabetos modernos ou funcionais. Segundo a lógica do paradigma econômico das empresas e também que influenciou as escolas, que é de uma educação fortemente voltada para a noção daquilo que é utilitário e instrumental. Então, tudo aquilo que é da ordem da literatura, da ordem das artes, passaram como se fosse adereço secundário na formação. Então, os grandes romances, os cânones dos escritores e escritoras, né, que são tão fundamentais para essa ampliação da imaginação da formação dos sujeitos, foram secundarizados por uma lógica instrumental e que tudo tem que ser voltado para o material, para o instrumental e, portanto, para uma lógica do progresso. Isso é uma herança da modernidade. O Brasil entrou nessa lógica, acho que muito tirana em relação, especialmente, às crianças que vão para as escolas e, quando chegam no ensino médio e na universidade, que são influenciados por essa cultura de uma formação muito técnica do ponto de vista científico, né? Algo muito voltado para uma racionalidade instrumental. Terceiro, eu acho que também dessa herança nossa, mais estruturante, que é a herança de uma cultura da violência, né? O país tem substituído cada vez mais pela retórica da violência o livro pela bala e pela Bíblia. Então, são leitores de doutrinas ao ler, e é o livro mais lido ainda, é a Bíblia. Não que não pudessem ler a Bíblia, a Bíblia inclusive tem inspirações fundamentais para ser pensado alguns fenômenos contemporâneos. Vou dar um exemplo, o Karl Marx, o alemão. Você pega a passagem do Capital e da Ideologia Alemã, tem várias passagens da Bíblia. O Marx, inclusive, que, pasme, é tido por um tipo de, especialmente daqueles que se filiam às teses mais conservadoras ou da chamada extrema-direita, de comunista. Na realidade, foi um grande teórico que teve na Bíblia, inclusive, uma referência. Mas a lógica de que é melhor para uma prevenção do país a bala, né, e o revólver do que o livro. Então, a cultura autoritária do país também reflete nessa não prioridade do livro. Muitas famílias preferem se armar de revólver do que se armar de cultura, se armar de livro. E por último, eu acho que aí é a lógica mais fortemente do mercado, que é a dimensão do entretenimento, né? O entretenimento descolado da dimensão cultural da formação literária, da formação do leitor. Então, o entretenimento para aquilo que ainda denomina da pura bestialidade, né? Não que a gente não pudesse e a sociedade não tivesse direito ao trivial, mas que esse trivial não pode se transformar em bestialidade. O livro ele é completamente secundarizado, basta ver a qualidade das músicas, a maior parte do tempo que é ocupado pela juventude, especialmente, né? E nos meios de comunicação, a cultura dos shows, que são descolados dessa juventude que poderia ter ali um espaço de um entretenimento combinado com a lógica também da formação.
Pois é, o Rio Grande do Norte ele não está diferente dessa herança também brasileira, né? Dessa formação que cindiu o país entre duas elites, são os que têm direito ao acesso a uma cultura ilustrada e aquela que não tem. E uma elite fortemente ainda, embora alguns anos atrás isso já tenha melhorado, né? Tem descolado uma cultura mais oligárquica. Portanto, oligárquico significa a prioridade da formação da elite econômica, política, científica, né? Literária, etc. Basta que a gente observe a Academia Norte-Grandense de Letras para ver o acesso às categorias, digamos, quais sujeitos que fazem parte daquela academia do ponto de vista mais da cultura popular. Não que não tenha nomes importantes, se são nomes importantes, mas resultam dessa capacidade de quem teve mais acesso à informação e ao conhecimento, e especialmente à cultura ilustrada e literária. Acho que é um estado também que nunca teve um incentivo muito forte à questão da leitura. Embora Natal tenha sido, e especialmente no governo de João Maranhão, né, que teve as famosas escolas, né, inspirado no método Paulo Freire, de pé no chão também se aprende a ler. Então nós temos uma defasagem em relação a isso. Eu acho que uma das prioridades que devia ser pensada era retomar não do mesmo formato Paulo Freire, como foi feito pelo ex-prefeito de João Maranhão, mas a espécie de um novo, de pé no chão se aprende o culto da leitura, né? Os alfabetizados precisam repetir o ato da leitura, de ir à livraria, de ir mais as bibliotecas públicas, né? As bibliotecas mais do bairro, inclusive. Então, acho que é uma primeira medida que é no sentido geral. Segundo, que eu acho que é uma medida que deve ser, e aí não é só para o Rio Grande do Norte, acho que era para o país, inspirado na ideia do agente de saúde. Eu acho que uma das possibilidades que nós temos que pensar é o que eu denomino de uma nova oikonomia da leitura. O que seria isso? A palavra oikonomia é uma palavra que significa cuidar da casa, né? Quer dizer, a administração da casa. Aí a casa no sentido mais amplo, do Estado e da casa em particular. Precisamos cuidar da criança nesse espaço da gestão do seu tempo, do tempo da sua leitura e também do bairro e da cidade. Então, o agente de saúde, ele cuida disso, né? Ele vai à casa, ele conversa com o idoso, conversa com a família inteira, alimenta a lógica de uma medicina voltada para a saúde da família. Então eu acho que a gente tem que criar os agentes da leitura, especialmente os agentes literários, para, primeiro, diagnosticar quais são os por que as pessoas não leem, sem problemas, claro, estruturantes, de acesso à renda, falta de estrutura e falta de hábito. Então, primeiro isso, acho que criar coisas concretas dos agentes. Nós temos um governo do Estado que cuidado e a economia é feita por uma professora, que inclusive, enquanto senadora, foi autora da lei, a Lei Cortês, de incentivo às editoras de pequenos e médio porte no país, e também ao incentivo a um preço mais digno e de uma boa competição no mercado dessas editoras em relação aos grandes mercados, como por exemplo a Amazon. A Lei Cortês, que garante ali no lançamento do livro pelo menos um ano congelado, um preço único para os livros de lançamento. Então baratear também o preço do livro vale a pena. Eu acho que essa lei é importante. Mas esse hábito que no primeiro momento teria que ser feito, eu acho que é no espaço da casa. Cuidar do hábito da leitura em casa e no espaço do bairro, associado à escola e à melhoria das bibliotecas públicas do bairro e das escolas, e um incentivo e aí entra o mercado, as pequenas e médias livrarias de bairro. Eu acho que tem que ser retomado esse movimento das livrarias de bairro, livrarias de rua, né, como são feitos os incentivos em relação a empresas, por exemplo, de laticínios, de bebidas, de restaurantes, etc. Né? Então, a leitura faz parte dessa oikonomia. Além disso, eu acho que identificar nesse espaço da casa, por esses agentes da leitura,
quais são as pessoas do espaço da casa que podem criar um incentivo, né, e de iniciação à leitura na casa. Como sempre foi, é um pouco como fosse a inspiração do famoso preceptor de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, lá no seu Emílio da Educação, um pensador lá do século XVII, que já tinha essa ideia de que era necessário formar os Emílios da educação. E um dos espaços da formação do Emílio é exatamente a leitura. Além do cuidados, né, os cuidados físicos, né, o cuidado da alimentação, o cuidado da saúde, né, o cuidado ético, o cuidado moral, mas também o cuidado da leitura. Quais são os livros no espaço da casa que era necessário ter? Então, o país tem um programa já antigo, criado pelo governo federal, né, que é o Minha Casa Minha Vida. Eu acho que nós temos que criar no espaço da casa Minha Leitura Minha Vida, Minha Biblioteca Minha Vida. O espaço do Minha Casa Minha Vida teria que ser pensado também nesse espaço, o espaço da biblioteca. Eu acho que no programa de incentivo pela Caixa Econômica teria que ter esse percentual de contrapartida das famílias, da mesma maneira que você tem no Bolsa Família a contrapartida das vacinas. Então você poderia ter uma contrapartida em relação à questão dos livros. As famílias teriam que, de alguma maneira, apresentar um relatório, não como uma obrigação para ter o direito ao incentivo, não, mas como uma contrapartida de uma cultura feita por esse agente, que eu chamo de agente da leitura, e ter o espaço da casa como espaço da leitura. Então, o Minha Casa Minha Vida, assim como o Bolsa Família, teriam que ser programas voltados, que são programas, queiramos ou não, que impactam a economia do país, mas também devem impactar a cultura do país. Então, acho que isso seria fundamental aqui no Estado. A primeira medida que eu acho que deve ser estruturante é a mudança na jornada de trabalho da população. Nesse sentido, a proposta que é apresentada no Congresso, né, na Câmara Federal, espero que seja aprovada e praticada pelo governo também, que é a mudança do regime da jornada de trabalho para 4-3, né? Trabalha 4, folga 3. Esse trabalhador e essa trabalhadora poderão ter mais tempo para organizar seu espaço de lazer, de encontro com esse espaço da casa que falamos há pouco, cuidar da sua saúde, né, da saúde física, mas também da saúde mental e da saúde cultural. Quer dizer, esse cuidado de si, pensar os gregos como exercício, né, de cidadania e ao mesmo tempo numa ideia ética de quem cuida melhor de si também cuida melhor da cidade, porque ele não cuida só do corpo, ele cuida também do espírito. O espírito aí no sentido das ideias, né, do conhecimento, daquilo que move as pessoas, que é a imaginação, portanto a criação. Então, primeiro, essa dimensão mais estruturante. Eu acho que tem que ter esse impacto na jornada de trabalho. E as empresas se voltarem para isso como um incentivo de ganho cultural para poder melhorar também no ganho econômico. É uma falsa questão, e aí uma visão autoritária e tradicional dos empresários, inclusive, dos proprietários dos grandes meios, digamos assim, que trabalhar mais significa dizer mais eficiência e criação. Não é. A noção do tempo melhor otimizado e ele mais qualificado, inclusive pode aumentar o lucro das empresas, né? E, portanto, a melhora do produto e a melhora do atendimento e a melhora para toda a população. Então, primeiro, essa dimensão estruturante. Segundo, eu acho que tem que ter uma pactuação no Brasil. E eu acho que é um pacto federativo. Da mesma maneira que você tem um movimento de uma reforma tributária no Brasil, você tinha que ter, acho que, uma grande questão de união nacional em torno da questão da leitura. E estabelecer metas. Da mesma maneira que os países elegem metas para a questão do clima, né, do combate ao CO2, o país tinha que eleger prioridade em relação à leitura e metas. Em 5, 10 anos, vamos atingir X. Eu acho que o Rio Grande do Norte poderia fazer isso. A governadora, através da Secretaria da Educação e da Fundação Zé Augusto, aqui no Rio Grande do Norte em particular, deveria estabelecer metas. Querendo deixar o governo com tantos leitores a mais do que esse índice horroroso da última pesquisa sobre leitura, né, de seu país, o estado que menos lê. Então, acho que metas pactuadas. E nesse sentido, além do mercado e dos agentes públicos e dos gestores, a gente tinha que pensar, acho que os artistas são muito importantes nesse incentivo à leitura.
dentro da lógica de ligar entretenimento com a produção da leitura, então você não imagina o que significa aqui no Rio Grande do Norte, o grafite colocando a agenda da leitura, a necessidade dos jovens lerem, né, e discutindo com a Secretaria da Educação e a Secretaria de Cultura, que só recentemente, neste governo da professora Fátima, passou a existir do ponto de vista formal, porque não existia, só tinha a fundação. Então acho que tem que pensar como algo econômico, mas também com algo que esteja no cotidiano, e a leitura ser algo que tem um tempo que você tem que parar para fazer, é um tempo, portanto, que eu chamo de antropotécnico, você tem que parar, é uma disciplina, né? É uma ascese, é um exercício, você tem que dedicar, mas ela tem que ser voltada também para uma lógica de um tempo bom, um tempo feliz da leitura. Então acho que os artistas poderiam ser incentivadores disso. A gente fala de digital influencer, né? Então acho que o grafite, dentre as bandas mais importantes, mais de massa do estado, a governadora podia pensar em algo nesse sentido, como algo muito concreto. Obviamente que isso é associado a uma política também educacional, de contato com as escolas, com as universidades públicas e privadas, de incentivo a isso. Acho que não teria outro jeito que não desta maneira. Além disso, obviamente, os meios de comunicação, as rádios, os canais de concessões públicas, né? E também uma sensibilização, acho que às igrejas e aos blogueiros e blogueiras. Os digital influencers, ele tem um papel nisso, acho que também os religiosos. E aí religiões de todas as matrizes, ou todas as matizes, se quisermos dizer assim, que colocasse o discurso e a agenda do livro, né, e da leitura além do livro como algo fundamental para a formação da sociedade. E aí é uma agenda cultural, porque a religião está na dimensão também da cultura. E por que eu digo isso? Porque a religião ela treina muito para os fundamentos da doutrina da sua fé, né? Então, a criança junto com a sua família e com a escola religiosa, sobretudo, né, e a igreja, vão dando um hábito de formação. No caso da Igreja Católica, o catecismo, por exemplo, primeira comunhão, e também dentro das outras religiões, que você passa por uma espécie de treinamento e de rito de passagem. A leitura devia ser importante nesse sentido, ela é transversal. E por que eu falo isso? Porque as igrejas e as escolas, e assim como as unidades de saúde, são muito próximas desse espaço da casa, dessa economia da casa, onde está a família. Então, acho que seria outra medida estruturante que podia ser associada a uma política de melhoria da leitura no país e aqui no estado. É verdade, a dificuldade de habilidade para a leitura, primeiro pelo hábito que não tem, né? E segundo por uma escola que é fortemente treinada para a reprodução e para a repetição de conteúdos enfadonhos para a criança, especialmente para o adolescente. E é uma escola também que não lê mais. É preciso que os professores e as professoras se voltem mais para o espaço das suas bibliotecas, que são vários livros fornecidos, né, distribuídos para as escolas no país, pelo governo federal, os livros, os paradidáticos, mas também você tem livros de literatura. Então é preciso voltar para essa habilidade. Tenho esperança que a proibição dos celulares nas escolas se ganhe tempo para um outro tempo na escola, né? E esse tempo deve ser voltado para a biblioteca, na minha avaliação. Mas para isso tem que ser selecionado aqueles que gostam da leitura também como professor e professora. O hábito da leitura não é só interpretar, mas é sobretudo tornar um sujeito voltado para a imaginação, e para a imaginação que depois faça uma boa fabulação, conte uma boa história sobre aquilo que leu. Então você tem uma sociedade hoje, dados os excessos das redes sociais digitais, especialmente ali na faixa etária entre pré-adolescente e a própria adolescência, mas também adultos, né, que não junta mais sujeito, verbo e predicado. Estão muito na linguagem fática, né, aquela linguagem que é meramente, digamos assim, ela é, por um lado, interessante do ponto de vista sonoro e cultural, que ela é muitas vezes voltado pela gíria do funk, das expressões mais populares, mas que ela precisa também ser tomada de contextos mais gerais em relação à leitura. Então é preciso
religar sentidos naquilo que se lê, né? E mais, sobretudo, fazer com que o leitor resgate a fantasia, né, da imaginação, de um sujeito imaginador, ou imaginante, e também um sujeito voltado para a fabulação, para contar uma boa história, né? Então, quando não se lê, não tem-se habilidade para contar. A leitura e os livros são esses oceanos, né? Esse universo de navegação que você vai para contar uma boa história, né? Todo pescador tem a boa história. Então você só fabula se você for um pescador nesse sentido metafórico, né? Você precisa contar que a pescaria foi boa ou ela foi ruim, mas você precisa contar sobre a dimensão do tipo de peixe, o tipo de água, o tipo de dificuldade que você encontrou nesse caminho de navegação na leitura. Este dado que afirma que 71% não tiveram influência na leitura, exatamente corrobora com aquela afirmação que eu fiz, de que é necessário criar o sujeito que influencia. Não precisamos criar influencers, especialmente no espaço da casa, né? A mãe, em geral, foi essa grande influenciadora historicamente, depois o professor e a professora. E aí eu estou sugerindo os agentes da leitura como esses influenciadores. No tempo do Jean-Jacques Rousseau, lá no Emílio da Educação, ele pensou no preceptor. Então a mãe, ou o pai, o tio, a tia, o irmão mais velho, aquele que teve mais acesso à informação, e aí esse agente da leitura, seriam esses preceptores, palavras do Rousseau à época, né? O preceptor é aquele que vai dando a autoformação à criança. Lá no Emílio, o livro principal o Robson Crusoe, ele dizia, lê um livro, a criança nessa idade tem que ler um livro, porque ele precisa ainda ter, em parte do seu momento de formação, esse espaço para fantasia, etc., né? Então, tem que ter influência. No mundo, como um paradigma de incentivo à leitura, você tem, e como programa também, nos espaços de trabalho, há décadas existem isso, é Cuba. E não só por ser um país comunista, mas é um país que tem o hábito da leitura, o hábito do cinema, o hábito de boa música, né? O hábito do lazer. Então a leitura é associada digamos assim, ao bom hábito desse cuidar de si, da melhor vida, né? Da melhor saúde psíquica e da melhor saúde física e do melhor tempo para o trabalho. Então as fábricas, especialmente aí de charuto, sobretudo nos intervalos, no tempo ali de almoço, né, ou de um tempo também dedicado nos programas do próprio, fazendo parte da jornada, você tem pessoas contratadas para as leituras de jornais, pode ser leitura do sindicato ou da associação, mas leituras de romances. E aí desde romances clássicos, né, contemporâneos, a leituras chamadas água com açúcar, as novelas, que são tão importantes também para esse despertar. Eu acho que o Brasil deveria experimentar isso, e as empresas também. Você ter leitores dentro das empresas, né? É isso que eu chamo os booktubers, por exemplo. Tem uma possibilidade, quando se olha a experiência no mundo e no Brasil, como esse espaço também de você fazer formação de leitores, né? Criar leitores ou novos leitores. Então penso que o preceptor que o Jean-Jacques Rousseau pensou poderia ser esses novos sujeitos, né, que pode ser pelos booktubers, e pode ser por esse espaço da casa, pode ser pelos agentes de leitura, ou por esses sujeitos contratados para a leitura. Acho que isso é muito importante. Veja só, critiquemos ou não a lógica da uberização da economia e da vida, né, como a lógica neoliberal de uma ideologia do empreendedor de si, tudo vira a lógica de que é tudo centrado no indivíduo, né, do atendimento àquele que trabalha, e, portanto, os direitos trabalhistas, inclusive, vão se perdendo. Mas, pensando numa outra lógica do Uber, eu acho que poderia pensar, talvez, os Uber Bookers, né, quer dizer, aqueles que podem prestar serviço em domicílio ou individualmente, especialmente para idosos, sobre a questão do livro, né? E aí não estou falando só da entrega, né? O entregador só do livro, mas aqueles que têm uma boa formação. Imagina quantos doutores e doutoras, mestres têm formados e estão inclusive sem emprego,
ou como projetos, né, de extensão das universidades, que poderiam ser esses leitores e leitoras que poderiam prestar serviços em parcerias, por exemplo, nos condomínios, de casas ou não, mas também nos bairros populares, nos conselhos comunitários. Então, essa leitura em domicílio, quer dizer, voltado para o espaço da casa, né, para o espaço do bairro, para o espaço do cotidiano, ou o espaço das fábricas, ou das empresas, ou do espaço do comércio, enfim, que abarcasse essa dimensão mais cotidiana onde as pessoas estão. Então, eu sou otimista nesse sentido, né, pelas mídias, que a gente chama desinibidora, né, que acho que são que a internet, especialmente, e aí você pode pensar em YouTube como este espaço, né, de formação, mas também os audiobooks. Os audiobooks, a gente chama isso de mídias desinibidoras, as mídias que você pode desinibir o sujeito e ganhar atenção para uma outra prática. Veja, as redes sociais digitais, sobretudo, o que é que elas trabalham? Trabalham com a economia da atenção. Então nós tínhamos que quebrar essa economia da atenção voltada meramente para só o entretenimento, né, e para a bestialidade, para garantir um pouco desse entretenimento voltado para a leitura, né, portanto, uma outra economia do tempo, uma outra economia da atenção, e, portanto, para a leitura. O audiobook é uma coisa ainda muito nova no país e no mundo, né, porque nós fomos criados muito por uma escola da luz, portanto, voltado muito para a lógica do sentido da visão e pouco para a audição. Então, na experiência, por exemplo, nós vimos isso na pandemia e hoje no mundo e no Brasil é um sucesso, que são a experiência dos podcasts. Eu penso os programas de podcast também como incentivo à leitura. Eu, inclusive, como coordenador de pesquisa aqui no FRN, tenho incentivado muito. Nós temos um podcast chamado Marginalia Podcast, que é um pouco essa lógica de usar as mídias, né, eletrônicas, como também esse incentivo a debates contemporâneos e, portanto, para uma outra escuta sobre ciência, sobre filosofia, sobre literatura, sobre política, sobre ética. As pessoas estão cegas pelo excesso de luz das redes sociais digitais e elas precisam, talvez, ter um tempo para fechar os olhos, né? Precisam fechar os olhos para escutar o que tem no seu entorno. E escutar um artista lendo, por exemplo, um bom romance de Machado de Assis, ou de um artista local, ou de um escritor, uma escritora local, seria muito interessante. Nós temos uma experiência agora muito recente, que foi da escritora Josimei Costa, né, que é do Conselho Estadual de Cultura, que escreveu um belo romance biográfico sobre a sua avó, e ela transformou também, além da mídia impressa, transformou no audiobook, né? É possível ler pelos ouvidos o livro, né? Então, esse hábito de sentar, escutar, é muito interessante. Você desenvolver uma outra dimensão, que é da escuta. A rádio, por exemplo, pode fazer um papel fundamental nesse sentido. Eu vejo no podcast, vejo nesse sujeito que pode prestar um serviço em domicílio como leitor, para o outro escutar, assim como, digamos, a própria escola pode desenvolver também esse sujeito leitor para os outros. Como eu disse antes, eu acho que primeiro é necessário uma pactuação federativa em torno da questão da leitura. Segundo, estabelecer metas. Esses números para melhorarem no estado e no país, especialmente no Nordeste aqui, no Rio Grande do Norte, que tem um índice de 33% só de leitores, portanto o pior índice no Brasil. Acho que é possível com política pública, portanto o governo do estado, as prefeituras, né, precisa melhorar o nível dos gestores e das gestoras. Em geral são figuras muito incultas, né, elas não têm o hábito também da leitura. Se o gestor não tem o hábito da leitura, ele não cuida bem da casa, né, no sentido, como pensou Aristóteles lá na política, né? Essa oikonomia que nós falamos há pouco, é necessário você pensar também pelos gestores. Como é que eu cuido, como eu administro bem a minha casa aí no sentido do município, do estado, do país? Nesse sentido também precisa ser um leitor. E não leitor só de relatórios, de algo burocrático, né? Mas daquilo que cria um prazer
de hábito das pessoas depois ir à biblioteca. Segundo, do ponto de vista de política pública, incentivar a criação de novas livrarias e bibliotecas nos bairros. Acho que são medidas aparentemente não são caras, né? Precisa melhorar também o incentivo à leitura, passa por um novo preço dos livros. O livro ainda é muito caro no país, então quem pode comprar o livro ainda são poucos, né? Então precisa baratear. E veja que o livro inclusive tem isenção de imposto, mas mesmo assim ainda é muito caro. Essa contrapartida com a lei do Cortês talvez ajude nesse sentido, né? Tomara que seja aprovado e tenha um impacto econômico de acesso ao livro, porque competir com a Amazon é muito difícil, né? Considerando um país que tem poucas livrarias e tem poucas bibliotecas, né? No Rio Grande do Norte, você tem Natal, particularmente em Mossoró, que você pode falar de livrarias. Natal você tem a Cooperativa Cultural, que tem mais de 45 anos. Eu tive a oportunidade, a felicidade de presidir a cooperativa e senti o quanto aquilo ali é um espaço, né, eu chamo de uma universidade, de uma outra universidade que se tem de iniciação à leitura, né, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Mas você sai disso, vai para o shopping, né? É a livraria de shopping. Você tem a primeira leitura, você tem a Siciliano e depois você tem o quê? Os Jovens Escribas, que recentemente foi criado. Tem a Manibu, mas muito poucas. Em Mossoró tem 2 livrarias. Quantas livrarias tem no restante do estado, das cidades médias, né? Então eu acho que, inclusive aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que a governadora devia lançar, e aí num pacto com a Assembleia Legislativa, os empresários, acho que o SEBRAE cumpre um papel importante. O SEBRAE tem nos municípios as suas sedes, né, de incentivo aos pequenos empreendedores. Eu acho que nessa ideia dos agentes da leitura, podia ser interessante pensar planos pilotos, né, para impactar e mudar esses números nos próximos 5, 10 anos. E por último, eu acho que criar essa ideia da retomada do Emílio lá, pensado classicamente, né, no espaço da escola e da cidade, mas sintonizado com esse tempo, o que eu denomino de um Emílio da era do digital. Nós temos que criar novos Emílios, novas Emílias da leitura aqui no Rio Grande do Norte e no país. Nós estamos num tempo onde o digital é algo que não é irreversível do ponto de vista da cultura, e nós temos que trabalhar essa potencialidade a favor do ganho civilizatório. A inteligência artificial ele não é só uma ferramenta, é um agente também. Então, para isso, tem que criar leitores e leitoras habilidosos que para não ser, digamos assim, tragada e subsumida pela lógica da inteligência artificial, que é algo também irreversível do ponto de vista cultural.